Dourados em Revista, você gosta de história? Principalmente quando é história de nossa cidade, nossa região, como é que as coisas se formaram por aqui, como era antes, será que era melhor que agora? Rapaz, cada surpresa seu. Estamos aqui diante de uma pessoa que tenta, através de seu trabalho, resgatar a memória cultural de Dourados e região, uma memória ainda que ele quer que seja comentada, e isso estará num livro, caso seja aprovado pela UFGD, eles estarão então elaborando essa edição. O projeto que ele está fazendo através daquele incentivo à cultura da prefeitura, ele já apresentou. Ele é o Ilson Venâncio, Ilson e não o Wilson, tá? Mais conhecido como Boca. Muito boa noite, Boca. Boa noite. Uma honra, fico satisfeito, o programa se enobrece com a tua presença aqui, porque eu adoro história e nós vamos conversar sobre história hoje aqui. A honra é minha, principalmente quando é para falar de Dourados, a cidade onde eu nasci, né? E onde eu cresci e onde eu vivi a minha vida praticamente inteira. Escuta aqui, Boca, nós estávamos conversando assim um pouquinho antes tal, e eu fiquei assim, até estranhando. Aquele clube social que hoje só tem uns pingadas de concreto tentando subir lá, já teve festivais ali dentro, ali, inclusive com divulgação pelo rádio, TV, já era assim naquela época? O clube social nasceu praticamente, foi o primeiro clube de Dourados, né? Nasceu junto com a sociedade, a necessidade do lazer. E o clube social tem uma história muito bonita, não só dos festivais, mas desde os bailes, sabe? Os grupos musicais, as orquestras que vinham para cá, no tempo que as orquestras tocavam sem instrumental, era só sem aparelho de som, né? Era só os instrumentos, era uma coisa bonita, aquelas orquestras grandes. Então, a minha vivência ali foi a partir dos 6 anos de idade nos calouros. Teve uma época que veio para cá o professor Borginhos, e ele tocava muito bem violão. E aí resolveram fazer um festival de calouros no clube social. Meu Deus do céu, que época era isso aí, Boca? Isso no começo dos anos 60, Nossa, olha, e na época da Jovem Guarda em São Paulo, né? Acho que antes, porque a primeira música que eu consegui ser premiado foi uma música da Dolores Duran. Ixi, também é anterior da Jovem Guarda. Noite do Meu Bem. Então eu ficava lá na parede, encostado na parede do banheiro lá em casa, ouvindo a minha irmã Ilma cantar, e aí eu ia decorando aquelas músicas. E aí lembraria um trechinho bem pequenininho hoje? Hoje eu quero a noite rosa mais linda que houver, e a primeira estrela que vier, para enfeitar a noite do meu bem. Eita lá, ficou emocionado, hein? Então, essa música até hoje me emociona. Dolores Duran, para mim, era uma pessoa assim, uma cantora muito importante da música popular brasileira. Você ganhou esse festival? Eu ganhei essa música? Ganhou? Deu uma coincidência que era uma música da moda na época, né? Certo. E nessa época era a época que Perfídia tocava no rádio, era primeiro lugar, né? Então o Borginhos, quando viu, falou: mas eu adoro essa música, né? Era a música do momento, aí deu certo, combinou o meu gosto com o dele, e aí deu certo, né? Eu era uma pessoa em primeiro lugar, muito nervosa na hora de cantar, e naquele dia eu perdi, porque o problema não era cantar, o problema era cantar com microfone. Porque microfone em Dourados só tinha 2. Que legal. Dois microfones em Dourados inteira. Era da Rádio Clube, né? Que era do lado do Clube Social. O Sr. Jorge Salomão, saudosa. Ainda não era nem o Sr. Jorge Salomão, né? Não era ainda? Ainda era o seu Cinjão, me parece. E aí a rádio era do lado do Clube Social. Então esses programas era apresentado ao vivo pela rádio.
Então, quando a gente saía para cantar no programa de calor, a mãe da gente ficava em casa fazendo almoço de domingo, porque era domingo matinal o programa, e a gente ia cantar, e ela ficava ouvindo no rádio, né? Tanto é o dia que eu ganhei o prêmio, eu não conseguia nem falar, de emoção, né? Depois que eu ganhei. E a gente ganhava, tinha em Dourados tinha uma fábrica de refrigerante, que era do seu Geolando, e era Guaraná, soda limonada, do Geolando. Então a mulher do seu Geolando, ela ia pessoalmente no programa de calor. O Geolando, ele não foi dono, sócio lá da Chevrolet? Da Chevrolet. Ah, perfeito. Então, e ela levava aquelas caixas de bebida. Naquela época não tinha nem geladeira, as bebidas tinham que ser geladas com gelo, no pó de serra, né? E levava aquelas caixas e lá ela distribuía, tanto para quem assistia, como distribuía para quem era sorteado no... Você lembrou uma coisa muito interessante, Boca. Esse dia eu estava pensando em casa, eu falei, quando eu tomava refrigerante lá em casa, não tinha geladeira, e raramente se conhecia uma geladeira na cidade. Como é que ele fazia? Tomava ele assim ao natural mesmo? Eu nem lembro mais. Tomava natural. Né? Porque não tinha outro meio para gelar. Eu lembro que num período que eu morava ali na Rua Paraíba, a única pessoa que tinha geladeira ali por perto era a dona Iva Brum. Então, só no domingo que a gente ia lá e comprava uma forminha de gelo para adoçar a limonada, né? Então, não era uma coisa... Naquela época, as geladeiras eram tocadas a querosene, né? A gente ainda usava luz de lamparina. Então, era outro período. Você tem saudade desse tempo? A saudade a gente tem, né? Tem eu mesmo? acho que era tudo mais puro, não era? Era muito melhor, muito mais íntimo. Se tinha doido, todo mundo sabia que o cara era doido. Entre as pessoas havia mais sinceridade, mais honestidade, não é isso? E eu morava ali próximo, quer dizer, eu morava atrás do Clube Social, na rua de trás. Então, aquele local do centro era um local assim de muito convívio, né? Porque a praça ficava no meio, a Praça Antônio João. Aí de frente ficava o Cine Santa Rita, logo em seguida o Cine Ouro Verde. Onde que era o Cine Santa Rita? Na esquina. Vamos imaginar, Praça Antônio João, tem a catedral de frente aqui, né? Vamos imaginar, onde que ficava, tomando isso como referência, o Cine ficava onde? O Santa Rita ficava na esquina da Marcelino Pires com a Presidente Vargas. Mas do lado de baixo ou do lado de cima? Onde foi o Financial? Isso, onde foi o Financial, que é um banco hoje ainda. O HSBC, né? Isso. E aí, se você fosse, a praça, ela funcionava como um centro de distribuição das pessoas. Então, quando você não estava fazendo nada, você estava esperando terminar a sessão do cinema, você ia na praça, comer pipoca, comer amendoim, ficava ali aguardando. O clube ficava quem morava um pouquinho mais longe, estava ali para pegar uma charrete. Tinha os 2 pontos de charrete, um cada esquina, né? Ai, que bom. Aí tinha a igreja e logo já tinha o Clube Social, né? Que é naquela ruína depois do Banco do Brasil. É isso mesmo. E você indo para o outro lado, atravessando a praça para o outro lado, o que você fazia sempre no final do baile, você ia sair na Feira Livre, que era na frente do fórum hoje. Na frente, que é o fórum. Ali embaixo. Fórum ali embaixo, naquela rua. Então, já era no mesmo estilo de agora, ficar a noite inteira ou não? Acho que não, né? Não tinha como iluminar. Porque naquela época só tinha uma banca que vendia o espetinho com mandioca, né? E uma cachaçinha para esquentar o peito do pessoal que ia montar as barracas de noite. Certo. E essa banca era dos Canachiro, dois casal da família dos Canachiro que montou isso aí. Então a gente saía do Clube Social, qual que era o caminho? Ia tomar o café e comer o espetinho com mandioca na feira. Lá do Canachiro. E foi o primeiro comércio noturno da feira. Bom, eu falei para vocês que ia ser maravilhoso, mas vai ser muito mais ainda, porque tem história de Dourados, você nem imagina. Dourados Revista vai e volta já já.